De número 8. Tenho dúvidas sobre o desfraude. Qual a idade ideal para iniciar e até quando é tranquilo continuar com as fraldas? Bom, eu acho que foi no nosso terceiro vídeo, se não me falha a memória, eu falei um pouco sobre essa etapa da vida das crianças, tá? As crianças dão sinais de que elas já estão obtendo o controle dos esfíncteres. É aquela criança que já sente, que já fala xixi ou cocô, então eles vão dando sinais que estão tendo controle. Então logo eles dão esses sinais que já estão obtendo controle, já é o momento, na minha opinião, de começar o desfraude. Ainda que tenha uns escapes, ainda que tenha alguns episódios, não tem problema, tá, gente? Isso aí eu acho que acontece. Então eu acho que esse já é o período certo para estar fazendo isso. E até quando, né, se poderia continuar com as fraldas. Então, assim, não, é difícil determinar um tempo certo, mas não é legal, não é indicado estender o uso de fraldas por muito tempo. Então, tão logo a criança já vai tendo possibilidades de controle dos esfíncteres, a gente já vai fazendo esse processo, tá? Isso vai ajudando a criança a se organizar nesse contexto de controle dos esfíncteres, de ida aos banheiros e tal. Então, e aí isso já se supera e não precisa usar mais, tá? Não é legal estender isso aí. Então, se uma criança está aí com 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos usando fralda ainda, isso não é legal, tá? Tenho uma menina de 5 anos. É normal não querer comer refeições tipo arroz, feijão, só querem comer bobagem. Veja bem, talvez a melhor pessoa para responder essa pergunta fosse uma nutricionista, mas eu vou arriscar uma resposta, tá? Não sei se a Daiane aqui do Departamento de Educação me permite, mas eu vou arriscar uma resposta. Esses alimentos, as bobagens, vamos supor, chips, salgadinho, pirulito, bala, doces em geral, eles são alimentos altamente palatáveis. Eles são alimentos assim que preenchem, digamos assim, a nossa boca de sabores. Então eles são alimentos muito tentadores, tá? Então o que acontece? A questão aqui é ter organização alimentar para essa criança, tá? Se a gente deixar na vontade deles, eles só vão ter preferência por bobagens. Porque as bobagens são, como eu falei, altamente gustativas, tá? Então é esse o cuidado que a gente tem que ter aqui. Tem que inserir uma alimentação regular, arroz, feijão, carne, salada, macarrão e dar uma segurada em relação às bobagens, tá? E principalmente entender que se faltar de fato a bobagem, a criança vai sentir fome e ela vai comer uma comida regular, uma comida convencional, digamos assim. A pergunta de número 10, ela é bem interessante e eu queria que a gente pudesse observar isso aqui. Gostaria de saber por que a criança, na fase dos 3 anos, fica repetindo a mesma frase várias vezes. Bom, criança de 3 anos, ela realmente pode repetir, tá? No entanto, a gente tem uma condição aqui que a gente talvez tivesse que avaliar. É também muito comum a repetição de palavras ou frases por crianças autistas, tá? Então, veja bem, não estou falando que o seu filho, a sua filha tem autismo, não é isso. Mas que isso tem que ser teria que ser avaliado, tá? Isso pode ser normal ou pode ser uma característica patológica. Então, teria que ser avaliado por um profissional e não sendo uma característica patológica, tá tudo bem, tá? Pergunta de número 11. E quando a criança está além do proposto da idade ou do desenvolvimento, devo procurar ajuda também? Eu achei excelente essa pergunta, então eu vou te responder assim. Se você vê que o seu filho está muito à frente no desenvolvimento, talvez você também precise procurar ajuda. E eu vou explicar por quê. Todas as crianças que eu, enquanto estive aqui no Departamento de Educação, avaliei que tinham características de altas habilidades ou superdotação,
Todas elas tinham ou dificuldades sociais ou dificuldades emocionais. Eram crianças que, por causa desse desenvolvimento mais acelerado, eram extremamente sozinhas e tinham dificuldade de socialização, ou eram crianças extremamente imaturas, apesar de cognitivamente responderem muito bem. Então, a minha orientação é que sim, procure ajuda para isso também.